Bom, vamos lá então. O objetivo dessa live hoje é fazer análise do livro 1984 do George Orwell, tá? Eu fiz análise usando essa edição, que é a edição da Companhia das Letras, tá? Eu fiz a análise em 3 meses. Comecei essa análise no dia 11 de 4 de 2020 e terminei dia 13 de 7 de 2020, tá? Por que eu decidi fazer a análise desse livro, tá? Tem análise lá no meu Telegram. Porque eu acho que esse é um livro muito importante para o atual período que vivemos, tá? Oi, Adri, tudo bem? Tá? Então, quem não leu, vai ter spoiler, né? Como que eu faço essas análises? Olha lá, André, você leu? Ah, então você vai estar inteirado do que eu tô falando, né? Como que eu faço análise, tá? Eu faço análise em cima daquele livro da Susan Bauer, que ela... Como ler livros, né? Acho que é isso. Eu nem lembro. Mas ela dá um roteiro e eu sigo aquele roteiro, eu gosto da metodologia que a Susan usa. Eu melhorei muito a minha análise literária a partir do que a Susan ensina, então é o que eu uso, tá bom? E aí o que a gente faz? Eu pego todos os capítulos, faço um resumo de cada capítulo. Como que eu faço isso? Eu dou um título, um subtítulo para cada capítulo do que eu entendi, tá? Eu listo os personagens e pego os pontos principais e citações, tudo que eu acho relevante. Dentro daquele capítulo eu escrevo. Então eu fiz isso aqui para todos os capítulos do livro. Foi tudo isso aqui, tá? Oi, Ana. Falta tempo, né? E depois que eu faço isso, aí a gente começa a fazer análise da lógica e da retórica, que é o que eu pretendo colocar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: esse romance é uma fábula ou uma crônica? Eu respondi: a narrativa ocorre em um mundo regido pelas leis que governam minha existência, então é uma crônica, tá? Não uma fábula. O que é uma fábula? Fábula é uma história, né, que tem uma moral, que usa normalmente animais que se comportam como seres humanos, o antropomorfismo, alguma coisa assim, que conta uma história curta e tem uma lição de moral, né? Uma crônica não, como diz aqui, é uma história dentro do que seria uma vida real, tá? Eu acho que hoje tá mais que real, né? Não é, na minha opinião, não é mais uma distopia, tá? A próxima pergunta diz o seguinte: se esse romance se passa no nosso mundo, uma crônica, portanto, como o escritor nos revela essa realidade? Será que ele tenta nos convencer de que o mundo dele é real, mediante a apresentação cuidadosa de detalhes físicos? As refeições que as pessoas fazem, o estilo e as cores de suas roupas, o cenário que a cerca? Ou será que para isso ele foca o detalhe psicológico, os processos da mente, a ascensão e queda das emoções, a lenta descoberta das motivações? Eu respondi: o livro de Orwell deveria, eu não estou entendendo minha letra, ser classificada como uma fábula. Porém, hoje, no ano de 2020, o que tivemos no ano de 2020, gente, ele é muito real. Ao longo de todo o livro, até teletela, né, que era a TV, é retratada como uma espiã dentro da casa das pessoas, e hoje temos o celular que nos vigia. Ele sabe onde fomos, com quem falamos, o que compramos. A Susan classifica o livro como fábula. Isso está na página 92 do livro da Susan, o que é muito estranho para mim, porque nesse momento se trata de algo muito real, tá? Se o escritor está nos apresentando um mundo fantástico, qual é o seu objetivo? Creio que o objetivo do autor era chocar, mostrar o perigo de um governo totalitário que controla tudo e todos, como a questão da ração de chocolate. Ele só podia comer uma quantidade de chocolate por dia,
não me lembro, mas era controlado. O uniforme azul, eles usavam uniformes azuis. A educação das crianças, que tinha escola de espiões, os horários e locais que as pessoas deveriam ir. Essa realidade não está tão distante assim. Será que está escrevendo de forma alegórica? Será que o autor está usando alegoria para escrever? Creio que o coral, Winston vai... Eu lembro, né? É interessante, gente, quando você faz esse tipo de análise, você lê o livro e ele entra, tá? Ó, eu fiz isso aqui em 2020, nós estamos quase no ano de 2023 e eu me recordo das análises que eu fiz. Então, eu realmente incorporei o livro, né? O Winston vai para como se fosse um antiquário, e ele encontra um peso de papel que tem um coral dentro, tá? Então eu vou citar isso aqui. Creio que o coral preso no peso de papel que o Winston compra no capítulo 8, sim, é uma alegoria. Aí o que eu fiz de análise dessa alegoria? O coral era algo que o Winston nunca tinha visto. Era da natureza, da praia, porque, gente, no livro é retratado, eles não podem ir pro campo. Eles ficam presos na cidade, trabalhando, tem o horário de acordar, tem o horário de trabalhar, o horário de voltar. Tem toda assim, a rotina é toda controlada. Ele não pode, ele começa a escrever um diário. Tem até post meu, depois eu vou jogar aqui nos stories. Ele não podia ter um diário, não podia escrever no diário. Então ele encontra um lugar no quarto dele onde a teletela não alcança. E ele escreve o diário dele ali. Então eles não tinham contato com a natureza. Era tudo muito cinza, né? Muito só trabalho, vivia para trabalhar. E ele encontra esse coral, que é um ser vivo, que é algo feito por Deus, preso dentro, né, como usando para um peso de papel. Então ele ficou encantado com aquele coral. Então algo criado, então aqui ó, era da natureza, da praia, lugar em que em nenhum momento do livro é citado, ele não aparece praia lá. Em nenhum momento apareceu praia, falando de praia, falando que foi pra praia, não. Pelo contrário, era tudo na cidade. Quando ia pro campo, tinha que ir escondido. Não podia ir, tá? Algo criado pelo Criador, preso a um peso de papel. Então, eu entendi que existe uma simbologia assim. Assim como o homem, feitura de Deus, né? Preso num sistema sem liberdade, ocupando um papel burocrático estabelecido pelo partido. Então aquele coral para mim simbolizou isso, tá? O que é uma alegoria? Vou explicar aqui para vocês, né? É um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Então, para mim, aquele peso de papel representava isso dentro do contexto todo do livro, tá? Teve uma outra passagem também que eu senti que era uma alegoria, que é: os jovens colocaram fogo na saia da velha que embrulhou uma salsicha no pôster do Big Brother. Então tinha lá o Big Brother que ficava na teletela, ele ficava vigiando o que todo mundo fazia. E numa vendinha uma senhora pegou uma salsicha e enrolou num jornal que tinha ali a figura do Big Brother, e eles viram isso e jogaram fogo na saia dela. Então aqui também seria, eu coloquei aqui, a mulher despreza o Big Brother. Então ela fala um palavrão pro Big Brother e ele está com fogo nela. Então também é uma simbologia, né? Quem ataca o sistema merece morrer. O fato de tudo ser sujo, quebrado, cinzento, comida ruim, né? Tem total direciona ao que é o socialismo, tá? A coceira na perna. O Winston tinha uma coceira na perna insistente, com varizes, né? E isso significava a opressão de viver uma vida aprisionada, é um efeito
da mente, né? Por viver debaixo dessa pressão, então ele tinha um problema vascular, né? De circulação por causa desse estresse em viver debaixo desse regime, tá? O que o personagem central ou personagem está querendo? O que está no seu caminho? E que estratégia ele adota para superar esse obstáculo? Quando a gente está falando do Winston, tá? O que eu sempre faço quando eu decido fazer uma leitura, né? Ou, no caso assim, da própria análise, eu primeiro leio o livro. Eu leio o livro e depois eu vejo o filme. Então tem um filme também, tá? Do 1984. Então o que ele quer? Que estratégia ele adota para superar esse obstáculo? Então eu coloquei aqui, Winston deseja a liberdade. Ele sente que há algo errado. Ninguém falou para ele que tem alguma coisa errada. Porque ele cresceu dentro daquele sistema. Quando o sistema entrou, é retratado na Inglaterra, né? Ele era criança. Ele perdeu a mãe e foi direto para o sistema. Então, mas ele sentia que tinha alguma coisa errada. No fundo da memória dele, ele sabia que as coisas lá quando ele era muito criança não eram assim, tá? Como ele viu a história ser reescrita, participando disso em seu trabalho, por quê? Qual que era um dos trabalhos do Winston? Deixa eu só terminar de ler, né? Ele sente que tudo aquilo que ele vive está errado. Ele muda o trabalho dele, ele trabalha acho que no Ministério da Verdade. O que ele faz? Ele apaga pessoas dos livros. Se aquilo não casa com o que o sistema quer, ele tem que apagar, tá? E então ele sabe que tem alguma coisa errada se você está reescrevendo a história. Tudo começa pelo diário. Ele sente a necessidade de escrever, mas era proibido. Proibido colocar seus pensamentos no papel. Gente, uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão corriqueira que a gente pode fazer. Ele não podia. Ele tem aquele sonho com a irmã, que ele lembra do racionamento de comida. Eu acho que a mãe tinha uma irmã bebê. Isso faz com que ele pondere o partido. Ele faz essa análise, tem alguma coisa errada. Ele vê nos livros de história que quem inventou o avião foi o partido. Peraí, gente. Tá. Então ele começa a ver que essa história é reescrita. Então ele recorda que o sistema inventou o avião, né? Ele sabe que não, porque ele sabe que tinha avião antes. Quando ele era criança, ele lembra do avião circular. A questão do casamento, tudo era controlado, não podia casar com qualquer um, não podia nem casar, tá? As relações íntimas, tinha todo o controle, tá? Então ele pensa sobre a revolução que viria dos proletas, que é 80% da população. Então ele escreve em seu diário: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são igual a 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Veja só, eu preciso pontuar isso, tá? Peraí. Por que matemática, linguagem, história são tão atacados hoje? Por que isso, tá? Eu fiz uns stories hoje sobre John Dewey, o livro que eu tô lendo. Tudo que começa com a relativização, então tudo aquilo que diz assim pro aluno, não, você não errou. A criança faz uma conta matemática, tá? Conta matemática é exato, né? 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 não é igual a 5. A grama é verde. Quem descobriu o Brasil? Tudo isso são coisas exatas, tá? Quando existe a relativização disso, a gente corre um sério risco. E quando não há esse cuidado, esse zelo de mostrar a verdade. Então a relativização, quando eu coloquei lá do Dewey, quando ele diz assim, a escola é uma comunidade social.
E a educação é adaptar a criança à sociedade. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo o quê? Que não existe uma verdade universal. Qual é a verdade universal? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade universal. Tudo que está escrito ali, tudo é a verdade universal, acabou. Não tem como relativizar, tá? Então, quando a gente começa a ver essa relativização, onde 2 mais 2 não é mais 4, então a gente tem um grande problema, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que um pronome pessoal sou eu, tu, ele, nós, vós, eles, e não existe, na língua portuguesa não existe pronome neutro, então, e não existe mesmo, a regra gramatical diz, nós só temos feminino e masculino, nós não temos o neutro, então nós temos um problema, tá? São coisas simples, né? São coisas simples, mas a gente sempre tem que observar o que está por trás. Mas vamos lá, continuando. Winston questiona o sistema, ele questiona o sistema dentro lá do diário dele. Ele está se sentindo incomodado, ele está vendo, ele tá, na realidade que ele está vivendo, ele está percebendo que tem algo errado. Pego um livro de história e mudo a história. Me ensinam que o sistema criou avião, mas quando eu era criança eu lembro que já tinha avião. Então, é a mentira, né? Quase não parece nada com hoje, né? O partido está no seu caminho. Então, o Winston, ele quer a liberdade, ele questiona o sistema. O partido está no caminho dele, interrompendo isso. O partido controla tudo, com quem ele deve se relacionar, o que ler, onde trabalhar, o que pensar. A estratégia que ele usa é começar a escrever em um diário que pensa, depois começa a se relacionar com Júlia, que é uma moça, né? Que não é sua esposa, e por último entra para a confraria, para lutar contra o sistema. Ele acredita que a confraria existe, né? Que é como se fossem os rebeldes. Quem está contando a história? A história é contada do ponto de vista onisciente, né? Como se fosse Deus, né? Uma pessoa de fora que observa tudo, tá? O que ele ganha ou o que ele perde com isso? Como é o ponto de vista onisciente, ele vê e explica tudo. Eu gosto do onisciente porque ele fala, ele consegue enxergar tudo o que está acontecendo com todas as pessoas aí naquela história, né? Talvez a perda seja não no aprofundamento dos detalhes dos personagens. Se estivesse na primeira pessoa, Winston contando a história, teríamos delineamentos mais profundos dele. Por exemplo, eu já fiz análise aqui de Jane Eyre. Jane Eyre é contada na primeira pessoa, né? Então ela entra nos profundos dos sentimentos dela, né? Do que ela pensa. Aqui a gente não vê isso, tá? Aqui é uma parte chata que reconte uma passagem crucial do romance de um ponto de vista diferente. Não vou fazer isso. Análise do estilo também não fiz. Imagens e metáforas, tá? Uma vez que você tenha identificado uma imagem que se repete, isso é dica, gente. Isso é muito dica. Pergunte-se, isso é uma metáfora? Em caso afirmativo, o que ela representa? Então eu percebi algumas, tá? Ele tinha uns vizinhos, e esses vizinhos, ele tem o marido saiu, é que eu não lembro, tá, gente? Eu tô lembrando aqui do que eu lembro de 2 anos atrás, né? O marido foi da vizinha, a mulher ficou com a casa, entupiu uma pia, o banheiro, não me lembro. E ele, sempre que ele vai na casa desses vizinhos, tem um cheiro de repolho. Toda vez, repolho cozido, sabe? Que não é um cheiro muito agradável, né? Então, esse cheiro de repolho dos Pearsons. Parece que Orwell tinha uma obsessão por cheiros. Um estudioso escreveu um livro sobre isso, Orwell's Nose. Então, o estudioso foi estudar essa obsessão. Ele percebeu que o Orwell sempre falava de cheiros, né? E eu realmente identifiquei esse cheiro dos Pearsons. O nome desse autor é John Sutherland. Parece que sua mãe, que era francesa, o ensinou sobre a estética dos cheiros.
coisa que os ingleses ignoravam, porque ele era inglês, né? Mas a mãe é francesa. Tem um paper também que eu achei na época que chama The Smell of Boiled Cabbage and Old Rag Mats. Então, é o cheiro de repolho cozido e velhos tapetes estragados. Tudo no livro aponta para feio, para sujo, para quebrado também. E assim, foi um livro extremamente difícil para eu ler, por causa da história, por causa do contexto também, pesado. O autor conseguiu me levar lá para esse lugar, e esse lugar não era um lugar muito agradável, tá? Então, nesse paper, diz assim, ó, simboliza sujeira, tudo tendo que conviver com a situação de viver com fedor. Gente, eu também amo um cheirinho bom, né? E você conviver com cheiro ruim é muito ruim, né? O que é bem desconfortável. Então existe um desconforto visual, existe um desconforto nos sentidos, né? No desconforto do tato, porque a roupa sempre é a mesma, o cheiro é fedido, o que olha é feio, é cinza, tudo igual, tá? Então tudo isso ele pontua aqui. Por exemplo, o macacão azul, ele sempre fala do macacão azul. Coletivismo, quando você usa um uniforme, você não tem personalidade. Você é mais um, né? Todo mundo igual, sem expressão, sem individualidade. Lenço vermelho que Júlia usava na cintura. A Júlia usava o macacão azul com um lenço vermelho na cintura. O que podia ser isso? As meninas eram ensinadas a se manterem castas. O ato sexual era apenas para reprodução, símbolo do controle sobre a castidade, até sobre o ato em si, tá? E a teletela, controle tecnocrático, autoritário sobre o povo, né? Eles não tinham liberdade, tudo era vigiado, tudo era controlado, tá? Cenas de abertura e fechamento. Cena de abertura mostra Winston voltando para casa depois de um dia de trabalho. O cenário não é muito agradável, pelo contrário, é deprimente e triste. Orwell, nesse momento, já mostra o ambiente terrível que Winston vive sob o regime do Socin, que é o sistema, né? Nesse caso, mostrando a passividade e estagnação. É engraçado isso, porque o escritor é tão bom que você vê essa cena, é ruim, mas é tão bem escrito que dá vontade de continuar a leitura. Cenas de fechamento. Winston recebe a bala e finalmente morre. Morre amando o grande irmão. Nesse caso, o fim foi uma resolução. O sistema venceu. Ele queria vencer o sistema, mas o sistema venceu. O sistema o matou, tá? E o matou, só que eles fizeram uma lavagem cerebral nele. Então ele morreu amando o sistema. Olha que coisa terrível, gente. É muito terrível, né? E eu acho que isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa vive uma mentira, né? Passa aí um tempão estudando e não aprende nada e ainda ama o sistema, né? Mas vamos lá. Você simpatiza com os personagens? Com quais e por quê? Simpativos ou com Winston? Porque ele tinha uma sede pela verdade. Não era um homem alienado. Ele estava ali, mas sabia que havia algo errado. Se deparou com a mentira em seu departamento e aquilo o levou a pensar e agir contra o sistema. Ele foi ingênuo em acreditar em O'Brien, que era da confraria, ele fazia parte da confraria. Creio que aquele sonho foi implantado, ele teve um sonho, né, com O'Brien, para que ele fosse direto como um cordeiro para seu torturador. O O'Brien se apresentou a ele dizendo que ele era um revolucionário do sistema, não queria mais o sistema. E o Winston acreditou e foi abrir o coração para ele, né? Depois o O'Brien virou o torturador dele, tá? Admira
admirou a coragem e força de Júlia. Ela pensava por ela e não se submetia cegamente ao sistema. Tanto é que ela começou a se relacionar com Winston e ela o abordou, sabe? O'Brien foi honesto com Winston quando disse que o objetivo único do partido era o poder. Ele foi transparente e esse aspecto eu gosto nele. Ele foi direto, tá? No caso do Winston, sinto essa qualidade em mim. Não vou falar isso, tá, gente? Porque tem coisa minha que eu não vou falar, tá? Mas aí eu coloquei aqui que a gente tem que procurar a verdade, a gente tem que conhecer a verdade, porque a verdade, ela existe, né? Mas a gente tem que conhecê-la. Se a gente não conhecer, a gente não é liberto. A verdade é uma pessoa, que é Jesus. E nós temos que conhecê-lo para que sejamos livres, tá? É como eu vejo, né? Essa tendência, então, temos que conhecer a verdade, ela está disponível por hora, né? Essa tendência de Winston o colocou em apuros de querer a verdade, né? Quando ele passou pela tortura, mas ainda acho que valeu a pena. Uma vida apática, aceitando tudo sem questionar, não é uma vida humana, é sim uma vida animal. Deixamos de usar o raciocínio e o intelecto que o Senhor nos deu para nos tornarmos bichos, certo? A técnica do escritor lhe dá uma ideia de sua tese central, de sua compreensão da condição humana. O escritor usa a técnica do narrador onisciente, que vê tudo, sabe de tudo. E isso está ligado sim à posição de que Deus existe. Não há nessa obra o uso do ponto de vista padrão, único, normal. Deixa eu ver o que mais aqui. O que a perspectiva do livro diz sobre a forma como os seres humanos são moldados? O autor crê que o homem é uma alma livre, com o poder de controlar o seu entorno. Por isso, há tantas descrições de pensamentos dos personagens. Eu vou ler para vocês uns pedacinhos, tá? Quanto maior a compreensão, maior o engodo. Quanto mais a inteligência, menos a saúde mental. Uma ilustração clara disso é o fato de que a histeria de guerra ganha intensidade à medida que o cidadão sobe na escala social. Outro ponto que eu pontuei aqui. Não há a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis em nossa geração. Nós somos os mortos. E a outra, se você conseguir sentir o que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não tenha a menor utilidade, você os venceu. Seria o romance autorreflexivo? Descobrir mais sobre a condição humana a partir do romance, isso é possível? Creio que sim. Boa parte dos problemas do Winston começam quando ele começa a escrever o seu diário, onde já declara seu ódio ao grande irmão. Escrever no diário era um ato de rebeldia do sistema, já que era proibida. Ali, ele exprimia o que não podia falar no seu dia a dia. Orwell assume que a escrita veicula tipo de sentido real para os leitores. Todo o conflito interior de Winston, que é real, a existência humana. O homem não foi criado para viver debaixo de um sistema como Saucy. Não foi isso que Deus planejou, né? Será que o escritor foi influenciado por sua época? Creio que sim. Por conta da Segunda Guerra, mesmo sendo socialista, Orwell era um grande questionador do sistema. Há alguma tese nesse livro? Tá acabando, tá, gente? Orwell mostra o quanto o sistema desejava tirar as liberdades das pessoas e buscava isso até na liberdade do pensamento, que é o mais intrínseco do ser humano. Sem a liberdade do pensamento, o homem deixa de ser homem para se transformar em um boneco. O sistema também não tem o desejo de fazer bem ao povo. É o poder pelo poder. Winston tem a consciência de que tudo aquilo está errado. A verdade o atrai e o chama. Creio que para quem deseja conhecer a verdade, ela se apresenta. Mas muitas vezes a verdade custa caro. Você concorda
Essa obra está dizendo a verdade? 1984 é mais real do que nunca hoje. Somos observados o tempo todo, nossa casa é vigiada. Conhecem todas as nossas conversas. Ainda temos liberdade para ler e escrever, mas creio sinceramente o dia em que não teremos mais essa liberdade. Orwell descreve a realidade do final dos tempos, sem dúvida. E é isso. Tá certo? Então, essa análise é como eu enxergo, eu acho super real, né, do que a gente está vivendo hoje. Recomendo muito a leitura, aqui foi uma passada rápida, né? É um livro difícil de ler, foi um livro difícil de ler, mas necessário, precisamos ler. Da mesma forma que o Admirável Mundo Novo, Admirável Mundo Novo eu não fiz análise, eu só li, mas é nessa mesma linha. Tem o Fahrenheit também, né? O número eu não lembro, eu tenho ele, mas não li, mas eu acho que vale a pena ler. E não indico para crianças, porque tem um capítulo lá que tem uma descrição do ato sexual, tá? Que às vezes vocês me mandam mensagem perguntando, acho que não é bom, não. Deixa para quando tiver mais adulto, tá? E eu acho que é isso, tá? Então, eu usei essa aqui. É que tá espelhado, né? 1984, do George Orwell. E é isso. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Senão eu vou encerrar. Eu não vou deixar essa live aqui, não. Eu vou jogar no YouTube, tá? Vou jogar lá. Alguma perguntinha? Deixa eu ver se tem. Tá lerda a minha internet. Não apareceu nada. Mas acho que é isso. Então é isso, minha gente. Eu agradeço aqui a audiência de quem ficou. Quem não ficou também eu super entendo. É complicado live. Mas eu gravo live pra matar 2 coelhos numa cajadada só. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, me manda mensagem, estou à disposição, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos.